Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho fascinante, a figura histórica de Jesus. Aham. Quem foi ele? Boa pergunta. Um homem comum, um mito inventado, Hum, ou o Messias que mudou o curso da história? É uma pergunta que ecoa, né, através do século. Exatamente. E essa pergunta, acreditem, tem implicações profundas na forma como vivemos hoje. Com certeza. E para nos guiar nessa jornada fascinante, a gente vai explorar o livro Deus Não Está Morto 2 de Rice Brooks. Uhum. Preparem-se para uma investigação e tanto. É isso aí. O livro se propõe a mergulhar nas evidências da existência de Jesus Uhum. e nos convida a refletir sobre a validade da Bíblia, Sim. principalmente dos evangelhos. É. E já deixa um gostinho do que vem por aí. Uhum. A gente vai desvendar os fatos mínimos, Uhum. que até os mais céticos concordam, Isso. e vamos desvendar conexões surpreendentes com o Antigo Testamento. E antes que eu esqueça, curta um vídeo, siga o canal, ativem as notificações e compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso aí. A participação de vocês é super importante para a gente continuar crescendo, levando conhecimento e fé para mais e mais pessoas. Com certeza. Deixem também nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver explorados aqui no Fé em Letras. Adoramos ler sugestões de vocês. É verdade. Mas vamos ao que interessa. O livro já começa com aquela pergunta que não quer calar. Qual? Jesus foi homem, mito ou Messias? É a pergunta, né? E o que me impressionou logo de cara Uhum. foi como o autor Rice Brooks, ele usa analogias inteligentes Sim. para nos fazer pensar. É verdade. Por exemplo, ele compara a tendência da gente acreditar em teorias da conspiração mirabolantes, enquanto ignora fatos históricos comprovados com a dinâmica do programa The Voice. É uma boa analogia. Pois é. É. Às vezes a gente prefere se apegar ao sensacionalismo do que à realidade, né? É verdade. E essa tendência a negar fatos importantes, mesmo diante de evidências, Aham. é algo que o livro aborda com a analogia da negação do Holocausto. Nossa. É um exemplo forte, eu sei, Sim. mas que nos leva a uma reflexão crucial. Como decidimos em qual história confiar, especialmente quando ela desafia nossas próprias convicções. É verdade. E falando em história, uma das primeiras questões que o livro levanta é sobre a confiabilidade dos evangelhos. Afinal, foram escritos décadas depois dos eventos. Será que a gente pode realmente se basear neles? Olha, para ilustrar a força da memória, Deus Não Está Morto 2 nos leva para um cenário bem interessante. As lembranças vívidas de veteranos da Segunda Guerra Mundial, mesmo 70 anos após o conflito. Inclusive, o próprio pai do autor, que lutou na guerra, Caramba. serve como exemplo dessa memória poderosa. Mas é claro que surge aquela questão. Uau! E a possível parcialidade dos discípulos? Ah, Eles não estariam tentando provar a divindade de Jesus? É aí que entra um conceito fascinante que o livro explora. O critério do constrangimento. Interessante. Se os evangelhos fossem fabricados, por que incluir momentos em que os discípulos parecem tolos ou inseguros? Faz sentido. Na verdade, esses detalhes constrangedores reforçam a autenticidade dos relatos. É como se os autores estivessem dispostos a mostrar aos discípulos como realmente eram, com suas falhas e dúvidas, Isso. o que aumenta a credibilidade da história. Exatamente. Sem contar as evidências arqueológicas que corroboram a precisão dos evangelhos, né? É verdade. Como, por exemplo, as ruínas de cidades mencionadas nos textos, a piscina de Bethesda, entre outras descobertas. É como se a arqueologia estivesse confirmando os relatos bíblicos. É incrível isso. E já que a gente está falando de história, vamos nos aprofundar num dos seus momentos mais cruciais. A crucificação de Jesus. Deus Não Está Morto 2 argumenta que esse evento foi propositalmente público para que sua realidade não pudesse ser negada. Mas o livro vai além e apresenta a crucificação como parte de um plano divino para pôr fim à injustiça. Um plano que Jesus abraçou de livre e espontânea vontade. E essa ideia de um plano divino é reforçada por uma frase poderosa que o livro cita. Uau! Deus quer impedir que o mal venha através de você. Ou seja, Deus não quer só nos proteger do mal, mas nos transformar para que a gente seja agente do bem no mundo. É verdade. E para nos ajudar a entender melhor essa ideia, o livro nos leva a uma viagem pelo Antigo Testamento, comparando a crucificação com o Yom Kippur, o Dia do Perdão, e o simbolismo do bode expiatório.
É incrível como essa antiga tradição judaica, com o sacrifício simbólico do bode que levava os pecados do povo, prenuncia o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Com certeza. Inclusive, o livro explica a razão, aparentemente aleatória, pela qual o livro de Jonas é lido durante essa importante festa judaica. É, A história de Jonas, que fugiu da missão dada por Deus e acabou sendo engolido por um grande peixe, nos lembra da misericórdia divina, mesmo quando a gente falha. E essa misericórdia se manifesta plenamente na cruz. que legal. E por falar em conexões com o Antigo Testamento, o livro também nos apresenta a história da serpente de bronze. Lembram daquela história em que o povo, picado por serpentes venenosas no deserto, precisava olhar para a serpente de bronze erguida por Moisés para ser curado? Sim, tu lembra? É. Essa narrativa, que pode parecer estranha à primeira vista, exemplifica um tema recorrente na Bíblia. O pecado traz o juízo, mas Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a salvação. Assim como a serpente de bronze curava o povo no deserto, Jesus, erguido na cruz, nos cura do veneno do pecado. É fascinante como cada detalhe, por menor que pareça, pode ter um significado profundo e nos conectar com a mensagem central da fé. E por falar em mistério, vamos agora para o evento mais controverso da história de Jesus, a ressurreição. Deus não está morto 2. Se dedica a desmontar as teorias que tentam negar esse fato, como, por exemplo, a teoria da alucinação. E o livro argumenta que essa teoria tem várias falhas. Claro. Alucinações em massa são raríssimas, e alguns dos que testemunharam a ressurreição, como Tiago, irmão de Jesus, eram inicialmente céticos, o que torna essa teoria ainda mais improvável. Que se imaginar um cético convicto tendo uma alucinação tão vívida e transformadora? Exato. Deus não está morto 2. Também refuta a teoria de que Jesus não morreu de verdade, a chamada teoria do desmaio, usando argumentos médicos. Inclusive, cita um médico que desmascara essa teoria ponto por ponto, mostrando que Jesus realmente morreu na cruz e que sua ressurreição foi um evento sobrenatural. Esses argumentos baseados em evidências nos convidam a ir além das explicações simplistas e encarar a ressurreição como um evento que transcende a lógica humana. Mas será que o próprio Jesus se considerava divino? Boa pergunta. O livro analisa as palavras e ações de Jesus para tentar responder essa pergunta crucial. Um dos pontos que o livro destaca é a autoridade com a qual Jesus se dirigia até mesmo à lei do Antigo Testamento. É verdade. Como se estivesse dizendo. Eu não estou aqui só para explicar a lei, mas para revelar sua essência, seu significado mais profundo. Por exemplo, quando Jesus afirma que a ira é tão condenável quanto o assassinato, ele eleva seus ensinamentos a um patamar que vai além da mera interpretação da lei. Ele está falando com a autoridade de Deus. É verdade. E essa autoridade fica ainda mais evidente na história em que Jesus perdoa os pecados de um paralítico e, para provar que tem esse poder, o cura na mesma hora. Imaginem só testemunhar um milagre como esse. Seria impossível negar a divindade de Jesus depois de presenciar tal ato. Sem dúvida. Mas a evidência da divindade de Jesus não se limita ao Novo Testamento. Deus não está morto 2 também explora as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. É verdade. E uma das profecias mais impressionantes é a de Daniel, que aponta com precisão para a chegada do Messias dentro de um período específico coincidindo com a crucificação de Jesus. É como se a história estivesse convergindo para esse ponto, como se a vinda de Jesus fosse a peça que faltava para completar o grande quebra-cabeça da humanidade. É muita coincidência, né? E o livro enfatiza que, mesmo que alguém questione a infalibilidade da Bíblia, a maneira como Jesus se encaixa nessas profecias, com tantos detalhes, é um fato que merece ser considerado. Com certeza. E como o livro também nos lembra, por mais convincentes que sejam as evidências, a fé é um passo pessoal, uma decisão individual. Exatamente. Deus não está morto 2. Não se limita a apresentar argumentos. Ele nos convida a refletir sobre as implicações da fé em Jesus, sobre o impacto que essa crença pode ter em nossas vidas. Ele nos apresenta figuras como Agostinho e John Wesley, grandes mentes que também lutaram contra suas próprias dúvidas antes de se entregarem ao poder transformador de Deus. E essa honestidade, essa abertura para a dúvida, é fundamental na busca pela fé. Se até esses gigantes da história tiveram suas dúvidas, quem somos nós para não questionar? Verdade. O importante é buscar as respostas com sinceridade, com um coração aberto para a verdade. E essa busca pela verdade, essa jornada de fé, é o que nos impulsiona, o que nos move a desvendar os mistérios da história e encontrar nosso lugar no plano divino. Muito bom. E por hoje, vamos ficando por aqui. É isso aí? Mas essa conversa ainda não acabou. Claro que não. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar como a mensagem de Jesus se aplica à nossa vida prática. Como podemos seguir seus ensinamentos e transformar o mundo ao nosso redor. Isso aí. Então, fiquem ligados.
E não se esqueçam de deixar suas reflexões nos comentários. É isso aí. E compartilhar esse episódio com seus amigos. Com certeza. A fé se fortalece quando é compartilhada, quando a gente se une em comunidade para buscar a verdade e viver a mensagem de amor e esperança que Jesus nos deixou. Até a próxima. E que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na figura histórica de Jesus aqui no Fé em Letras. Isso aí. Continuamos explorando o livro Deus Não Está Morto 2, do Rice Brooks, desvendando argumentos e evidências que apontam para a veracidade da fé cristã. É verdade. Na primeira parte, a gente viu que a história de Jesus é muito mais do que um conto da carochinha. A gente analisou os fatos mínimos que até os céticos aceitam. Sim. Mergulhamos na confiabilidade dos evangelhos e na força das profecias do Antigo Testamento. Verdade. E chegamos à grande questão. Qual o significado da ressurreição? E é justamente sobre o impacto da ressurreição, sobre a transformação que ela opera em nossas vidas, que o livro nos convida a refletir. Ele vai além das provas históricas Sim. e mergulha nas implicações práticas da fé cristã. É. O que muda na nossa vida se a ressurreição realmente aconteceu? E o livro destaca o chamado de Jesus para pregar o evangelho. Para levar a sua mensagem de amor e esperança para todas as pessoas. Mas isso me fez pensar. Essa missão é só para padres, pastores ou missionários? Essa é uma pergunta muito importante. E o livro responde com um sonoro não. A missão de pregar o evangelho se estende a cada um de nós, que fomos tocados pela graça de Deus. É como se cada um de nós fosse um canal da mensagem de Jesus, transmitindo esperança e amor por onde passa. E como a gente pode fazer isso na prática? Boa pergunta. Deus Não Está Morto 2 sugere que a maneira mais eficaz de levar o evangelho adiante é vivendo no dia a dia, através do amor ao próximo, da compaixão, da justiça, da misericórdia. É como diz o ditado, as ações falam mais alto que as palavras. Com certeza. Exatamente. O livro nos mostra que as pessoas se convencem da verdade da nossa fé quando veem o impacto que ela tem em nossas vidas, quando testemunham a transformação que ela opera em nossos corações. É como se a nossa própria vida se tornasse um testemunho. Daquilo que acreditamos. E o livro conta uma história incrível para ilustrar essa ideia. Que história? A história de um ex-jogador da NFL que, apesar de toda a fama e fortuna, se sentia vazio, perdido, indigno de ser amado por Deus. Ele carregava um fardo de culpa, de remorso por seus erros do passado e acreditava que jamais seria bom o suficiente para se aproximar de Deus. Ele tinha tudo o que o mundo considera importante, sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas, no fundo, se sentia incompleto, como se faltasse algo essencial na vida dele. E o que aconteceu? O que aconteceu? A sua esposa, que já frequentava a igreja do autor do livro, teve encontro transformador com Jesus e passou a viver sua fé de forma tão intensa, tão genuína, que o marido se sentiu tocado e desafiado a rever suas próprias crenças. A mudança na esposa, a demonstração de amor incondicional e de perdão, foi o que abriu o coração do ex-jogador para a graça de Deus. É uma história inspiradora que mostra como a fé se propaga. Não por meio de discursos eloquentes ou debates acalorados, mas através do testemunho de vida, da coerência entre o que falamos e o que praticamos. E por falar em coerência, Deus Não Está Morto 2 também nos alerta para o perigo da graça barata. Essa ideia de que a gente pode ser salvo sem se comprometer com a mudança, com a transformação do nosso ser. Como querer das bênçãos de Deus sem abrir mão dos nossos vícios, dos nossos apegos, dos nossos pecados. É como se a gente quisesse ter acesso a um banquete delicioso, mas sem estar disposto a pagar o preço, a fazer o esforço necessário para se sentar à mesa. Verdade. A graça de Deus é um presente gratuito, mas que exige de nós uma resposta, uma mudança de atitude. E o livro usa o exemplo das igrejas na Alemanha nazista para ilustrar esse perigo. Muitas se acomodaram ao regime, fecharam os olhos para as atrocidades que estavam acontecendo e acabaram se tornando cúmplices do mal. Preferiram o conforto da inércia à luta pela justiça e pelo amor ao próximo. Mas, em meio à escuridão, houve um grupo de cristãos que se recusou a fazer concessões, que se levantou contra a barbárie, mesmo que isso significasse colocar suas próprias vidas em risco. O livro cita o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão,
que foi preso e executado pelos nazistas por sua resistência ao regime. Bonhoeffer defendia a ideia da graça custosa, Aham. a graça que exige de nós sacrifício, Uhum. renúncia, Sim. entrega total a Deus. Bom. É a graça que nos tira da zona de conforto e nos impulsiona a lutar contra a injustiça, a defender os oprimidos, a amar os nossos inimigos, mesmo quando isso nos custa caro. Ele nos lembra que seguir Jesus não é um caminho fácil, Com certeza. um mar de rosas. É. É um caminho que exige coragem, compromisso e disposição para pagar o preço. É verdade. E essa postura de resistência, de compromisso com a verdade, é o que faz a diferença no mundo. É o que nos torna verdadeiros discípulos de Cristo. Agentes de transformação, instrumentos da graça de Deus. É verdade. Mas como o livro também nos lembra, essa jornada de fé não é fácil. Não é. É uma batalha constante contra a dúvida, contra o medo, contra as tentações que nos cercam. É normal sentir medo. É normal ter dúvidas. Até os maiores heróis da fé passaram por momentos de fragilidade, de questionamento. Deus não está morto dois. Esse é o exemplo de Agostinho. Sim. Um dos maiores pensadores da igreja, que lutou durante anos contra as suas próprias inclinações, contra a força do hábito, antes de se entregar completamente a Deus. E John Wesley, fundador do movimento metodista, também enfrentou um período de angústia, de incerteza. De busca por uma fé que fosse mais do que um conjunto de regras e rituais. Verdade. Esses exemplos nos mostram que a fé não é um estado de certeza absoluta, de tranquilidade inabalável. É uma jornada de altos e baixos, de lutas e vitórias, de dúvidas e certezas que se alteram ao longo do caminho. O importante é não desistir da busca. Isso aí. É manter o coração aberto para a ação de Deus. É perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades. É como escalar uma montanha. Haverá momentos de cansaço, desânimo, mas a vista do topo faz todo o esforço valer a pena. Exatamente. E essa perseverança, essa confiança em Deus, é o que nos permite ir além da dúvida razoável e experimentar a plenitude da fé, a alegria de viver em comunhão com o Criador. E essa alegria, essa paz interior, é o maior tesouro que a gente pode encontrar nessa jornada. Verdade. Recompensa por termos ousado, por termos nos entregado ao amor infinito de Deus. Exatamente. Mas como podemos cultivar essa fé? Como fortalecer nossa confiança em Deus em meio a tantas distrações e desafios? Boa pergunta. Deus não está morto dois, nos dá algumas dicas práticas para fortalecer a nossa fé. Como, por exemplo, o estudo da Bíblia, a oração, a participação numa comunidade de fé. Verdade. São como pilares que sustentam a nossa caminhada, nos mantendo firmes em meio às tempestades. E o livro destaca uma ferramenta muito interessante para nos ajudar a ter conversas mais profundas sobre a fé. Qual ferramenta? O chamado Teste de Deus. Um conjunto de perguntas que nos ajuda a refletir sobre as evidências da existência de Deus e a confrontar as objeções dos céticos. É como se fosse um guia para a gente se preparar para as conversas sobre fé, para ter argumentos sólidos que sustentem a nossa crença. Mas Deus não está morto dois também nos alerta para a importância de ter empatia, de ouvir com atenção o que as pessoas têm a dizer, de respeitar suas dúvidas e questionamentos. Afinal, ninguém se converte à força. Ninguém muda de opinião por meio da imposição ou da arrogância. É como plantar uma semente. A gente precisa preparar o solo, regar com cuidado, ter paciência para que a planta cresça e floresça no seu tempo. Exatamente. A verdadeira conversão acontece quando a gente toca o coração das pessoas, quando demonstramos amor, compaixão. Compreensão. E o livro nos dá um exemplo lindo disso. A história de um judeu que, apesar de ter sido criado numa cultura totalmente diferente da cristã, se sentiu tocado pela gentileza, pelo respeito e pela sinceridade do autor do livro. Essa postura de acolhimento, de abertura ao diálogo, foi o que plantou uma semente de curiosidade e de interesse pela fé cristã no coração daquele homem. É uma prova de que a gente pode sim falar de Jesus com pessoas de diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes backgrounds, sem precisar impor a nossa visão de mundo, sem desrespeitar a história e a identidade do outro. E Deus não está morto dois nos incentiva a sermos como embaixadores da fé,
a representar Cristo com dignidade, com amor, com sabedoria, em todos os ambientes que a gente frequenta. Seja na família, no trabalho, na faculdade, nas redes sociais. A gente tem a oportunidade de mostrar ao mundo o que significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Mas essa missão, como já vimos, não é fácil. Não. A gente vai encontrar resistência. Vai ser criticado, vai ser desafiado. É como uma corrida de obstáculos. Teremos que saltar barreiras, desviar de armadilhas, manter o foco para chegar ao final. E como podemos enfrentar esses desafios? Deus! No Stamoto 2, nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada? Temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos dar força, para nos inspirar a cada passo. E temos a comunidade de fé, Sim. a igreja, para nos apoiar, para nos encorajar, para nos ajudar a crescer na fé. É como ter uma equipe de apoio, uma torcida que nos incentiva a continuar correndo, mesmo quando a gente está cansado. Verdade. E por hoje vamos ficando por aqui. Isso aí. Mas a nossa conversa continua na próxima parte do nosso mergulho profundo. Claro que sim. Na última parte, a gente vai explorar como a mensagem de Jesus se aplica à nossa vida prática, como podemos seguir seus ensinamentos e transformar o mundo ao nosso redor. Isso aí. Então fiquem ligados. E não se esqueçam de deixar suas reflexões nos comentários e compartilhar esse episódio com seus amigos. Com certeza. A fé se fortalece quando é compartilhada. Quando nos unimos em comunidade para buscar a verdade e viver a mensagem de amor e esperança que Jesus nos deixou. Até a próxima. Que E que a paz de Cristo esteja com vocês. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na figura histórica de Jesus aqui no Fé Letras. Isso aí. A gente explorou as evidências, os argumentos, os desafios da fé. E agora, na reta final com o livro Deus do Naporto 2, do Rice Brooks, vamos nos aventurar num terreno ainda mais profundo. O significado prático da mensagem de Jesus. Porque no fim das contas não basta só saber sobre Jesus, né? O desafio é seguir Jesus, colocar seus ensinamentos em prática e transformar o mundo ao nosso redor. É como se a gente tivesse aprendido a receita de um bolo delicioso, mas agora precisa colocar a mão na massa e realmente prepará-lo. É verdade. E Deus não está morto 2 nos mostra que essa transformação começa dentro de cada um de nós. É uma mudança de mentalidade, de valores, de prioridades. É como trocar o nosso antigo sistema operacional por um novinho em folha. O sistema operacional do Reino de Deus, com base no amor, na compaixão, na justiça e na misericórdia. Mas como a gente faz essa troca? Boa pergunta. Como a gente instala esse novo sistema? O livro nos dá um roteiro, passo a passo, para viver a fé cristã de forma autêntica e transformadora. E o primeiro passo é entender o Evangelho, a mensagem central da fé cristã, de forma clara e concisa, para que a gente possa compartilhá-la com outras pessoas. Qual seria essa definição, então? Uma definição. Uma definição clara e concisa do Evangelho. Tá. Deus não está morto 2. Nos apresenta uma definição simples e poderosa. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Viveu a vida que a gente deveria ter vivido, morreu a morte que a gente deveria ter morrido, Sim. e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Nossa, essa definição é realmente impactante. Ela resume a essência do Evangelho de forma profunda e acessível. Mas e como a gente pode fortalecer essa fé? Boa pergunta. Como torná-la inabalável em meio a tantas dúvidas e desafios? O livro nos incentiva a buscar conhecimento. A estudar a Bíblia, a conhecer os argumentos que sustentam a nossa crença. Sim. A fé genuína não tem medo da razão, não se esconde das perguntas difíceis. Pelo contrário, ela se fortalece quando é confrontada com a dúvida, com o ceticismo. É como um músculo que precisa ser exercitado para se tornar forte. E que ferramentas o livro nos oferece para aprofundar esse nosso conhecimento? Deus não está morto 2 nos apresenta várias ferramentas, como por exemplo o teste de Deus, que a gente já mencionou aqui, e que nos ajuda a ter conversas mais significativas sobre a fé. É como se a gente tivesse um mapa que nos guia pelos caminhos da razão e da fé, nos ajudando a encontrar respostas para as grandes questões da vida. É verdade. Mas que, como o livro também nos lembra, conhecimento por si só não é suficiente, né? Não é. É preciso ter empatia. Sim. Sabe, ouvir o outro, respeitar suas dúvidas e questionamentos. A fé não se impõe, não se força goela abaixo. Ela se compartilha com amor.
Com respeito. Com compaixão. É como oferecer um copo d'água a alguém com sede. A gente não precisa obrigar a pessoa a beber, basta oferecer com gentileza e deixar que ela decida se quer ou não saciar a sua sede. E o livro dá um exemplo muito bonito disso. É. A história de um judeu que, apesar de ter sido criado numa cultura totalmente diferente da cristã, se sentiu tocado pela gentileza, pelo respeito, pela sinceridade do autor do livro. Sim. Essa postura de acolhimento, de abertura ao diálogo, foi o que plantou uma semente de curiosidade, de interesse pela fé cristã no coração daquele homem. É a prova de que a gente pode, sim, falar de Jesus com pessoas de diferentes crenças, diferentes culturas, diferentes backgrounds, sem precisar impor a nossa visão de mundo, sem desrespeitar a história e a identidade do outro. E Deus não está morto 2 nos incentiva a sermos como embaixadores da fé, a representar Cristo com dignidade, com amor, com sabedoria em todos os ambientes que a gente frequenta, seja na família, no trabalho, na faculdade, nas redes sociais. A gente tem a oportunidade de mostrar ao mundo o que significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Mas essa missão, como a gente já viu, não é fácil. Não é. A gente vai encontrar resistência, vai ser criticado, vai ser desafiado. Como a gente pode ter a força para continuar? O livro nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos dar força, para nos inspirar a cada passo. É verdade. E temos a comunidade de fé, a igreja, para nos apoiar, para nos encorajar, para nos ajudar a crescer na fé. E Deus Não Está Morto 2 termina com um chamado ação, Sim. um convite para a gente sair da zona de conforto e se tornar um agente de transformação no mundo. Chamado para pregar o evangelho, para lutar contra a injustiça, para amar nossos inimigos, para ser a luz de Cristo em meio à escuridão. E essa, meus amigos, é a essência da mensagem de Jesus. Uma mensagem que nos liberta do medo, do egoísmo, da mesmice e nos convida a viver uma vida plena, abundante, cheia de significado e propósito. Para encerrar esse nosso mergulho profundo, eu queria deixar uma pergunta para vocês refletirem. Qual será o seu próximo passo nessa jornada de fé? O que você pode fazer hoje mesmo para se aproximar de Deus, para seguir Jesus, para transformar o mundo ao seu redor? Boa pergunta. Deixem suas respostas nos comentários. Isso aí. Compartilhem suas experiências, suas dúvidas, suas descobertas. E continuem acompanhando o Fé em Letras. Esse aí. Para mais mergulhos profundos em temas que inspiram, provocam e alimentam a nossa fé. Até a próxima. Até aí. E que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.